Olá, todos e todas dessa disciplina optativa sobre o pacote anticrime, ofertada por mim, pelo professor Bernardo. Eu queria cumprimentar todo mundo, dizer mais uma vez, quase de forma repetitiva, que eu estou muito contente em tocar esse projeto junto com o Bernardo, que é um grande amigo e um professor profissional que eu admiro muito. Tenho certeza de que a gente vai aprender muito um com o outro e também estou especialmente feliz em ter tomado conhecimento do corpo de alunos, né, que optaram por essa disciplina. São alunos que nós já conhecemos e que sabemos que são muito comprometidos, muito estudiosos e tenho certeza de que a gente vai ter um ótimo semestre nessa disciplina pela frente, tá? Já deixo o convite para a live de quarta-feira, horário de aula que eu e o Bernardo vamos tocar juntos. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria. E por que eu estou aqui sozinha? Porque nós fizemos a divisão dos nossos trabalhos em duas grandes partes, dois grandes blocos, que vão coincidir com os próprios bimestres. O que não quer dizer que eles não vão conversar, o que não quer dizer que eu e o professor Bernardo não iremos tratar das questões em conjunto. Isso vai acontecer. Mas nós optamos por iniciarmos uma análise da Lei 13.964 a partir da análise processual penal, que vai ser feita por mim, então. Então, eu vou trazer aqui, ao longo das próximas aulas, essas videoaulas, as análises, eu ia dizer das principais, mas na verdade eu vou falar de todas, as alterações pensadas e incorporadas, porque algumas não foram incorporadas efetivamente, uma vez que nós tivemos aquela decisão, que eu recomendo que vocês leiam, do ministro Luiz Fux no dia 22 de janeiro, que suspende a implementação de garantias processuais que iriam entrar em vigor com essa lei, tá bom? Então, eu vou tratar de tudo aqui nessas nossas aulas, hoje, a partir das próximas também, das alterações processuais penais. Só retomando. Aula passada, eu e o professor Bernardo fizemos uma abordagem histórica da criação da Lei 13.964. Deixo aqui a recomendação de que sempre que vocês forem se debruçar sobre um assunto, seja esse assunto uma lei, uma nova lei, uma reforma, qualquer instituto que vocês queiram trabalhar, entender, um acontecimento político, entendam a historiografia dessa coisa, tá? Façam esse estudo, façam essa análise. Não só porque é muito interessante, como é necessário para vocês entenderem. Quando você entende como uma coisa surge, qual era a mentalidade por trás daquelas pessoas que implementaram aquilo. Entendem? Quando vocês entendem isso, vocês entendem por que aquela coisa existe, o modus operandi daquilo. E, claro, conseguem pensar e projetar para o futuro como as coisas devem ser. Conseguem realizar uma transformação, né? Então, deixa aqui essa recomendação que isso sempre seja feito. Então, nós analisamos nós fizemos essa abordagem histórica da criação da lei e também tratamos com vocês que o pacote, chamado pacote anticrime, ele vai trazer uma alteração na forma de se pensar a questão criminal, não só no Código Penal, não só reformando, trazendo alterações profundas no Código Penal e no Código de Processo Penal, como em legislação extravagante. Na lei de execuções penais, na lei de crimes hediondos, na lei de interceptações telefônicas, na lei de lavagem de dinheiro, no Estatuto do Desarmamento, na lei de drogas, na lei das organizações criminosas, que vocês estudaram comigo, no Código de Processo Penal Militar. Então, foram profundas alterações, profundas. Nós já tecemos críticas na aula passada, acho que eu não preciso repetir aqui, em relação à forma com que essas alterações, né, essa lei anticrime, se eximiu de pensar político-criminalmente as repercussões, né, que todas essas alterações trariam, como trarão no sistema de justiça criminal, tá? De qualquer forma, hoje a gente vai iniciar a análise das alterações advindas no campo processual penal. Para isso, então,
eu preciso que vocês pensem essas alterações em tópicos, digamos assim. Cada um desses tópicos a gente vai analisar os artigos e os dispositivos e as questões práticas envolvidas aí, tá? No campo processual penal, então, foram 10 grandes temas alterados ou introduzidos. 10. Que é o primeiro que a gente vai tratar hoje. Essencialmente, a aula de hoje vai ser para tratar isso. Sistema acusatório. 2. O sistema do doble juez, que é o juiz de garantias. Muito conhecido de vocês. Muito conhecido porque eu estou sempre tratando sobre ele, né? 3. Exclusão física dos autos de inquérito policial. 4. Nova sistemática de arquivamento do inquérito policial. 5. O acordo de não persecução penal. 6. Exclusão do juiz que tem contato com prova ilícita. 7. O dever do juiz de revisar periodicamente as cautelares, a fundamentação daquelas cautelares. 8. Cadeia de custódia da prova. 9. A audiência de custódia. E 10. A questão da execução antecipada, questão muito problemática da execução antecipada em primeiro grau para condenações de júri superiores a 15 anos. Tá? Desses 10 temas, vocês puderam perceber que os 9 primeiros introduzem garantias processuais necessárias em consonância com a Constituição Federal. O último, que inclusive eu o qualifiquei de problemático, que trata da execução antecipada em primeiro grau, eu considero inconstitucional, foi o único aí que veio como a partir da redação originária do projeto, tá? Colocado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Acho importante a gente fazer sempre essas ponderações para que não se perca de vista, né? Que no campo processual penal houve a introdução, né, por parte de luta mesmo, de parlamentares de viés democrático, né, democraticamente comprometidos, que fizeram passar algumas dessas garantias, tá? Vamos lá, então, para a análise do primeiro tema, que talvez, vejam, seja o mais importante de todos, porque é o que vai conectar todos os demais, que é a introdução e implementação, ainda que tardia, bastante tardia no Brasil, do sistema acusatório. Eu prefiro chamar adversarial, mas o código fala de acusatório, tá? Então vamos lá, sistema acusatório. Artigo introduzido no CPP, artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Parênteses. A gente vai tratar esses 10 temas e os seus dispositivos e repercussões práticas a partir daquilo que passou a partir da Lei 13.964. Não necessariamente todos esses dispositivos foram implementados, tá? Então, vou sempre bater nessa tecla. Os principais, digamos assim, foram freados por causa daqueles ajuizamentos das ações diretas de inconstitucionalidade que fizeram com que, em janeiro desse ano, o ministro Luiz Fux suspendesse por prazo indeterminado essas garantias. E aqui a gente já está falando dessa que foi objeto da decisão do ministro Luiz Fux. O sistema acusatório implementado pelo artigo 3º-A do CPP está suspenso. A sua implementação está suspensa por conta da decisão do ministro Luiz Fux. Por conta do movimento que já iniciou em dezembro do ano passado, tão logo foi aprovada a lei, já foram juizadas, assim, ato contínuo, imediatamente, ações diretas de inconstitucionalidade para frear esse avanço democrático, esse avanço necessário e que estaria em consonância com a Constituição. Tá? Continuando, então, acho que a gente falou, eu e o Bernardo, né, na aula passada, então essas ADIs foram ajuizadas pela Associação de Magistrados do Brasil, pela JUF, de Juízes Federais, pelo Podemos, pela Cidadania, pelo diretório do PSL. E então o ministro Luiz Fux toma essa decisão liminar no dia 22 de janeiro, suspendendo por prazo indeterminado. O que diz o artigo 3º-A? O processo penal terá estrutura acusatória.
vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O juiz não pode substituir a atuação do órgão de acusação em produção de provas. Para tratar da introdução desse artigo, que porém está suspenso, mas para tratar desse mecanismo, né, a gente precisa relembrar o que é o sistema acusatório. Relembrar porque vocês já tiveram comigo sistemas processuais penais. Mas a gente vai relembrar então. Pensar um processo penal passa por pensar o processo penal precisa ser feito através de uma chave de leitura. E essa chave de leitura que considero necessária, tá? É a chave de leitura dos sistemas processuais penais. De matriz kantiana, a gente já teve isso em sala de aula, tá? Eu não vou ter tempo aqui agora de retomar de forma muito aprofundada as questões, especialmente questões históricas, de se pensar cada um desses dois sistemas, mas a gente vai aqui tentar revisar o que cada um deles significa e por que a necessidade de se implementar um sistema acusatório. O que diferencia um sistema de outro é o seu princípio unificador. Cada um desses dois sistemas, e só existem dois sistemas processuais penais, tá? O sistema misto é uma coisa meio Frankenstein que foi criada, né, para se legitimar a reprodução de sistema inquisitório, mas existem dois sistemas processuais penais, cujo critério de diferenciador entre eles, é o seu princípio fundante, o seu princípio unificador. Cada um desses sistemas, então, unifica o seu processo penal a partir de um princípio, de uma chave de leitura. Esse princípio é o princípio fundante, é o princípio unificador. Qual é essa chave de leitura para cada um dos dois sistemas? Um sistema acusatório adversarial, de viés democrático, portanto, em consonância com a Constituição, portanto, ele possui como princípio unificador o princípio dispositivo, segundo o qual o juiz abre mão da produção de provas. Ou seja, o critério diferenciador entre os dois sistemas é a posição do juiz e a iniciativa probatória. Tá? A cargo de quem está a iniciativa probatória? Quem tem em mãos a gestão da prova? Se o juiz tem em mãos gestão de prova, se o juiz tem iniciativa probatória, se o juiz decreta de ofício medidas cautelares, esse sistema não é acusatório, tá? Então, a implementação de um sistema acusatório, como foi proposto pelo artigo 3º-A do CPP, é absolutamente necessário para que o nosso processo penal se encaminhasse a uma leitura constitucional e se afastasse daquilo que se tem hoje, que é um processo penal de viés inquisitório, tá? A gente vai ver aulas para frente que outros temas da lei anticrime introduzidas no Código de Processo Penal e que essas sim foram implementadas, não foram suspensas, dizem respeito agora que o juiz está vedado, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, o juiz não pode decretar medida cautelar de ofício. Isso não existe. Isso não existe. De outro lado, sistema inquisitório. No sistema inquisitório, o princípio fundante é o princípio inquisitivo e, segundo esse princípio, a gestão da prova, a iniciativa probatória pertence ao juiz. O juiz tem iniciativa probatória. O juiz vai buscar provas. Vai buscar confirmar aquilo que ele já tem previamente estabelecido. Por quê? Porque ele é um ser humano. Como ser humano, ele tem as suas preconcepções sobre aquele fato. Quando eu dou para o juiz a iniciativa probatória, ele vai buscar aquilo que ele já tem previamente estabelecido. Lembra da relação jurídica processual de Bilov? Defesa, acusação e juiz. Defesa e acusação, dividindo essa equidistância ao juiz, então partes, são elas que produzem provas, sendo que o ônus de provar, o dever de provar é da acusação, mas são elas que podem produzir provas. E o juiz é essa terceira pessoa aqui, imparcial, distante das partes, imparcial, né? Quando o juiz desce para produzir provas, ele vai produzir provas e vai se aproximar de uma das partes. Normalmente vai se aproximar da acusação. Até porque
ele já atuou lá no inquérito policial, já deferiu coisas lá no inquérito policial, já viu a tese acusatória. A defesa entra depois, a defesa já entra em atraso. Tá? Então, a implementação de um sistema acusatório é primordial, tem que ser pensado. E aí a gente tem que pensar também criticamente essa situação, né? Por quê? Porque em um sistema acusatório, a gente tem cada sujeito no seu local constitucionalmente demarcado. Acusação e defesa no mesmo nível, como partes. O juiz acima delas, não acima delas, acima delas pensando que o juiz não atua como parte. Ele é esse imparcial, ele é esse garantidor dos direitos do acusado, do imputado. Porque ne procedat iudex ex officio. O juiz não atua de ofício. Juiz não atuar de ofício significa que a jurisdição não vai ser promovida de ofício aqui no início, o que significa dizer que o juiz tem que ser provocado. Preciso de uma acusação que vai dar início à engrenagem da persecutio criminis. Só que não basta que aqui no início ele seja provocado, ou seja, ele não atue de ofício só aqui. Para um sistema ser chamado de acusatório, essa demarcação de não atuação de ofício do juiz deve se dar durante toda a persecutio. Isso deve ser um compromisso radical mesmo. Quando a gente pensa no processo penal brasileiro, e por isso esse é um tema que me atravessa e me é muito caro falar da reforma processual penal brasileira, significa dizer, o Brasil é uma ilha inquisitorial em uma América Latina acusatória. Vamos pensar aqui em termos de América Latina, mas também a gente pode pensar em Europa, enfim. Os Estados Unidos tem um sistema acusatório. Falar que um país tem um sistema acusatório não é dizer que ele é perfeito, tá? Porque a gente ainda está falando de persecutio criminis, a gente ainda está falando de sistema de justiça criminal, cujas críticas vocês já estão carecas de saber, né? Qual é a ideologia por trás da forma com que o Estado pune. Acontece que, se a gente tem as ferramentas processuais penais, as ferramentas de se investigar alguém, de se acusar alguém em processo, de dar uma pena a alguém e que isso seja de forma legítima, pensar sob a chave do inquisitório, aí acabou. Qualquer possibilidade democrática de se pensar a coisa, né? E o Brasil, gente, é essa ilha inquisitória mesmo, porque todos os países da América Latina, todos, reformaram seus códigos. E aqui eu estou falando de reforma global, não são pequenas reformas pontuais que o nosso CPP fez aqui ao longo dos anos, especialmente em 2008 e 2011, mas que não mudaram nada. Não mudaram nada. A partir de agora, as partes fazem perguntas, as testemunhas são as partes na audiência que questionam, que perguntam. Se alguém aí tem alguma prática ou já assistiu a audiências criminais, sabe que mesmo depois dessas pequenas reformas, por exemplo, que introduziu essa questão, é o juiz que faz inquirição. Do começo ao fim, ele está ali perguntando. Então, todos os países da América Latina reformaram globalmente seus códigos. Não estou querendo dizer que a forma com que esses estados processam e investigam pessoas é perfeita. Mas eu vi de perto, estive no Chile ano passado. Quem foi meu aluno sabe bem, né? As coisas lá são radicalmente diferentes de como são feitas no Brasil. Ali há um compromisso adversarial mesmo. Tá? Esses países reformaram, também a gente precisa pensar, já que eu iniciei, abri essa aula falando da necessidade de se conhecer a historiografia das coisas, né? Foram países que se aproveitaram de momentos políticos muito próprios para se passarem reformas de cunho democrático. Né? Vocês sabem que a América Latina, todos os países da América Latina são atravessados, eles existem
segundo uma lógica, né, que é de hiatos, pequenos hiatos democráticos e grandes momentos que perduram por anos e décadas, autoritários. Então, aqueles países que reformaram ali início dos anos 90, alguns início dos anos 2000, né, estavam vivendo esse ato democrático pós ditaduras civis militares. E o Brasil não se aproveita desse momento. Talvez hoje seja o nosso momento mais drástico, né? E daí a grande dificuldade em serem aprovadas e, quando foi aprovada, em serem implementadas, né, essas reformas necessárias. É claro que o nosso Código de Processo Penal não havia sido reformado, ainda não foi reformado globalmente, ainda é o Código de 1941, né, de viés inquisitório, Código Rocco, cópia literal, passou por reformas, mas é aquele código. Mas, no campo processual penal, a Lei 13.964 introduzia garantias essenciais. Algumas delas estão implementadas, algumas delas foram freadas. Talvez a mais importante, o sistema acusatório foi freado. Tá? Continuando. A gente tem, nos próximos incisos, artigos 3º-B, C, D, E, F, a introdução do juiz de garantias. E aí, vejam, aqui eu queria fazer um adendo também. Quando na decisão do ministro Luiz Fux, ele diz lá que não há orçamento, há uma grande problemática orçamentária, por isso, suspendo por prazo indeterminado os artigos 3º-A, B, C, D, ele coloca tudo no mesmo bolo do juiz de garantias, né? Que até poderia se pensar numa questão orçamentária, mas eu acho que na aula passada ficou clara a ideia de que não iria impactar da forma com que há caminhos para se implementar o juiz de garantias, mesmo se pensando em orçamento. Mas quando o ministro Luiz Fux coloca o 3º-A, que implementava o sistema acusatório, no bolo do orçamento, aqui é um grande equívoco. Por quê? Porque ele está confundindo o artigo 3º-A com os artigos 3º-B e seguintes que implementam o juiz de garantias. Não precisa de orçamento para implementar o sistema acusatório, precisa de vontade política e democrática, né? Mas, enfim, foram suspensos. O artigo 3º-B, C, D, E, F, que se seguiam, então, ao 3º-A, eles implementavam o juiz de garantias. Está suspenso, mas qual a importância do juiz de garantias? Diz o artigo 3º-B, o juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. E aí vem uma série de incisos trazendo, né, as atitudes do juiz de garantias. Ele vai receber a comunicação imediata da prisão, ele vai receber, então, o auto de prisão em flagrante, decidir e observar os direitos do preso, decidindo sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar. Enfim, vários incisos trazendo as atitudes do juiz de garantias. Tá? O juiz de garantias é absolutamente necessário para quê? Porque é ele que vai atuar nessa fase de investigação, decidindo sobre os requerimentos que a autoridade policial faça, né? Requerimentos que o delegado considere necessários para fazer a investigação. É ele que vai dar essas decisões, é ele que, inclusive, vai decidir sobre o recebimento ou rejeição da denúncia ou da queixa. Recebeu ou rejeitou a denúncia, terminou essa fase prévia, preliminar, pré-processual, acabou eu tenho fim a essa fase, que serve para formar o opinião delicti do órgão de acusação, e se for recebida a denúncia, eu tenho atuação de outro juiz, que vai começar do zero, como deve ser a fase de instrução processual, que vai decidir lá na frente, que vai tomar suas decisões aqui na instrução, que vai presidir a audiência de instrução e julgamento, que vai tomar sua decisão de condenação ou absolvição e vai decidir sobre os fatos em primeiro grau,
sobre os fatos da acusação com originalidade cognitiva, sem ter visto o que aconteceu lá. Porque quando ele viu, quando ele decidiu lá, ele deferiu uma interceptação telefônica lá. O que ele vai fazer aqui, se é o mesmo juiz? Ele já está mais próximo, ele já está mais aproximado da hipótese fática da acusação. Até porque a defesa entrou depois só. Se ele deferiu alguma coisa lá, e nossa, ele queria contribuir mesmo com a investigação, ok. A tendência é ele querer evitar depois a chamada dissonância cognitiva, que eu pretendo explicar para vocês mais à frente, mas a dissonância cognitiva é algo que atravessa todos nós que somos seres humanos e que tendemos a evitar contradições. Se ele deferiu uma coisa lá, a chance de aqui agora ele estar mais aproximado da acusação é imensa. A chance dele condenar aqui, tá? E aí a defesa já entra em pé de desigualdade. Normalmente a defesa está em pé de desigualdade, né? Aqui muito mais. Então é essencial a um processo penal de viés de cunho democrático, falando em sistemas processuais penais aqui, acusatório, adversarial, se pensarem essas questões. Implementação de um sistema acusatório. O ideal seria uma reforma global do Código, mas a implementação do artigo 3º-A, suspenso no momento, por força da decisão do ministro Luiz Fux, até que seja julgado pelo Pleno, né? Aquelas ADIs. Implementação do juízo de garantias é absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Tá? Que a gente possa ver isso ser implementado. Terceira temática, que eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, mas eu já vou abrir aqui, sendo nos próximos capítulos. Terceira temática que eu quero tratar com vocês: exclusão física dos autos de inquérito. Exclusão física dos autos de inquérito, como forma de garantir a originalidade cognitiva do juiz da instrução. Então, o sistema do doble juez, um sistema acusatório adversarial, que existe segundo a lógica do doble juez, 2 juízes, um para atuar na fase de investigação, outro para atuar na fase de instrução. E vejam por que os juízes odeiam pensar o juiz de garantias. Porque eles não querem perder poder. E eles acreditam que o juiz de garantias não tem tanto poder assim, porque eles querem ter a decisão de condenar, né? Ter o poder de condenar lá na frente. Como se o juiz de garantias fosse menos juiz, estão entendendo? Eles são absolutamente... eles rechaçam de forma muito problemática a implementação do juiz de garantias. Então, essa terceira temática de exclusão física dos autos de inquérito policial é necessária, faz parte desse bloco de mudanças que são necessárias para se pensar esse processo penal com outra chave, diferente da que a gente tem hoje. Tá? O juiz da instrução não teve contato com o inquérito policial. O inquérito policial fica lá guardadinho na secretaria. Até porque, quando o Ministério Público denuncia, tem que começar do zero. Exceto aquilo que não pode ser repetido, tem que começar do zero. O objetivo do inquérito policial, como um filtro contra acusações infundadas, é formar a opinião delicti do órgão de acusação. Formou, porque ele denunciou, começa do zero. Tá bom? Gente, aguardo vocês então. Aguardamos vocês, eu e o professor Bernardo, quarta-feira, horário de aula, para nossa live. Estou muito contente com esse projeto, espero que vocês também, e agradeço a companhia. Beijo, tchau, tchau.